que a gente tem percebido hoje, basicamente, de uma forma muito acelerada, é que a tecnologia se transformou nesse grande veículo de empoderar as pessoas, né? Empoderar as pessoas de várias formas, né? Fazer com que você tenha trabalho, consiga trabalhar de forma remota, fazer com que a sua opinião seja ouvida num âmbito que antes não era conseguida, fazer com que você esteja incluído, né, em algumas formas de consumo, algumas formas de comunicação que você não estava no passado. Então, ele democratiza, porque ele faz com que todos tenham uma voz. Então, a gente viu isso de várias formas. E no mundo financeiro não é muito diferente, né? Primeiro, você aumentou a capacidade computacional, ou seja, você produz mais dados, depois você barateou para guardar dados, e depois você está numa fase de interpretar melhor os dados. E a gente está entrando agora numa fase pós-interpretação, que é como que eu monetizo, né? Como que eu monetizo esses dados de forma a conseguir capturar o cliente da melhor forma possível, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu entrei, logo quando cheguei no Banco Central, um dos primeiros trabalhos existia uma inquietude muito grande com o spread bancário brasileiro, e eu me lembro que um dos primeiros trabalhos foi tentar dissecar o que era o spread bancário brasileiro. E o spread bancário brasileiro, obviamente, tem algumas peculiaridades brasileiras, mas um bom pedaço dele é gestado, ou seja, é originado de informação assimétrica. Então, eu tenho problemas de informação assimétrica de garantias, eu não sei se as garantias existem, eu não tenho controles suficientes para entender as garantias, tem um problema de histórico de crédito, que também é um problema de informação assimétrica. Então, veja que a informação assimétrica faz parte, né, da otimização desse processo de intermediação financeira. Nisso você tem alguns movimentos recentes, né? O movimento das fintechs, que junto com os bancos estão produzindo uma forma de fazer negócio diferente. Mais recentemente você tem esse movimento das mídias sociais, e a gente vê cada vez mais as mídias sociais se inserindo no mundo de finanças. A gente já consegue ver isso de uma forma mais clara no mundo de pagamentos. A gente se pergunta por que mídia social quer fazer pagamentos. A gente tem elaborado bastante sobre isso. Existe uma cadeia vertical, onde quando você tem a mensageria, o conteúdo e os pagamentos, você captura uma quantidade de dados muito grande. Se a gente pensar num elo de venda de produto, você está basicamente dizendo que eu vou ter o anúncio, a venda, o pagamento e a interpretação do que o cliente achou do produto numa mesma cadeia. Então, a gente vê que isso, né, a grande corrida do ouro agora, é a corrida por ter informações, por ter dados. Por quê? Porque é isso que derruba a informação assimétrica, que basicamente é onde está aí grande parte do spread bancário. Então, como eu disse, a grande batalha atual é uma batalha de monetizar dados. Quando a gente olha hoje o mundo de avaliação, né, de empresas, e a gente pega os trabalhos mais clássicos que são feitos, e a diferença que a gente tem hoje de preços de mercado pelos métodos de avaliar empresas tradicionais, a gente descobre que, basicamente, a diferença está nessa capacidade de precificar esse intangível de dados. Então, você tem aí o data cap, agora ele já tem até uma expressão que chama data cap. Então, você tem o market cap e o data cap, que é quanto que as empresas valem em termos de dados, né? A gente vê também um grande investimento, né, de quem tem dados em transformar esses dados numa coisa mais legível para a plataforma interna. Então, você tem aí várias formas de misturar os dados dentro do seu domínio para que, uma vez abertos os dados, eles sejam mais compreensíveis internamente do que externamente. Isso, obviamente, causa uma preocupação, porque gera, né, uma barreira de entrada grande, e nossa posição é sempre de quem quer participar no mercado, quem quer participar desse processo que nós estamos gerando, vai ter que abrir os dados de forma homogênea, de tal forma que todos tenham capacidade de entrar, ver e interpretar os dados da mesma forma. No Brasil, a gente recentemente teve o Facebook Pay, o WhatsApp entrando com pagamentos. A gente tem na Índia o Google Chat, ou seja, também um movimento nesse sentido. Na Rússia temos coisas parecidas, na China. Então, a gente vê que onde você tem um grupo grande de consumidores e onde é mais fácil produzir essa verticalização, existe um grande investimento nesse sentido, né? Mas, nesse mundo, se você não está sendo disruptivo,
é porque se você não está sendo disruptivo com alguma indústria ou com algum competidor, é porque você está sofrendo essa disrupção, vamos dizer assim. Então, é um jogo que constantemente desafia os jogadores. À medida que a tecnologia acelera, isso vai ser cada vez mais presente. E, nesse sentido, eu acho que as mídias sociais também estão entrando num processo de sofrer, né, essa disrupção. Por quê? Porque os conglomerados ficaram muito grandes, com muita capacidade de produzir e armazenar dados, com muita capacidade de interpretação do que o cliente quer, mas a gente vê que começa a ter um movimento agora de tirar esse poder das mídias sociais e passar para as pessoas, né? Então a gente vê movimentos de empresas que investem no que a gente chama de digital wallet. Eu sempre brinco que a gente faz poupança financeira, mas a gente ao longo do tempo vai fazer a poupança de dados, né? Que eu vou guardar os meus dados de tal forma que em algum momento eles vão ser negociáveis para quem queira fazer negócio comigo, né? Então isso está acontecendo, tem algumas empresas investindo nisso. Nós no Banco Central conversamos com algumas recentemente, né? Então a gente vê muito claro que também tem essa disrupção no mundo de mídia social, ou seja, se você está confortável, achando que tem uma grande base de dados de cliente e que essa interpretação vai levar você a ter uma vantagem comparativa, tem gente achando que não, que isso agora vai ser, nós podemos fazer de uma forma barata, que isso seja esse empoderamento vá ao cliente. E com as tecnologias de blockchain, você descentraliza esse poder de uma forma que você cria uma ruptura total à forma como nós estamos acostumados a ver conteúdo hoje. Isso já está acontecendo, né? Quando a gente olha os projetos que vêm do LIFT, do nosso laboratório de inovação, os projetos que vêm via Sandbox para a gente, grande parte dos projetos não são projetos que passam pela regulação do Banco Central. Cada vez mais você tem esse mundo, né, de finanças paralelas, esse mundo de finanças, vamos dizer assim, descentralizada, né, e cada vez mais isso é uma realidade. Isso é muito possibilitado por moedas digitais, por formas digitais de fazer negócio e por plataformas descentralizadas, né, pelas DLTs. Então a gente está vendo isso cada vez mais. Em parte, a ideia de fazer a moeda digital é um pouco também para conseguir fazer com que você tenha esse movimento de descentralização e de liberdade em intermediação financeira, mas que esteja ainda num domínio onde o Banco Central consiga enxergar os meios de pagamento. Então isso é bastante importante. Uma pergunta que a gente sempre se faz não basta ser o regulador do mercado financeiro de agora, eu tenho que pensar qual vai ser a regulação do mercado financeiro de futuro. Como as curvas são exponenciais acompanhando o progresso tecnológico, eu preciso ser mais rápido do que eu era no passado, porque eu estou entrando numa parte assim, exponencial da curva. Mas, né, no final das contas, o importante, a gente começou esse debate falando que a gente está num mundo onde a grande corrida é para monetizar dados. E nesse sentido de monetizar dados, um importante projeto era o Open Banking, né, que na verdade abre os dados de forma a diminuir as barreiras de entrada e produzir segmentações diferenciadas que aumentem a bancarização, que aumentem o número de negócios e que aumentem o número de produtos, né? E eu acho que isso é um grande avanço. A gente não chama nem mais de Open Banking, a gente passou a falar Open Finance, que a gente entende que esse conceito é muito mais amplo. Nós temos um projeto em fases, a gente entende que tem uma adaptação bastante grande, que todos os bancos estão correndo, todos os agentes financeiros estão correndo, as instituições participantes estão correndo para fazer as adaptações necessárias. A gente entende que não é um processo fácil, mas a gente entende que a velocidade é muito importante, porque aqui, às vezes, alguns meses vai fazer a diferença de ter um crescimento X ou um crescimento Y muito mais acelerado. Então, é super importante isso. Nesse ambiente onde a gente tem essa monetização de dados e esse movimento para sair do círculo central, nesse mundo de finanças descentralizadas, era importante também começar o projeto de moeda digital, de ter o real digital, que é uma moeda que vai participar desse mundo dos contratos, não sei se dá para traduzir isso, mas os smart contracts, né? Os contratos inteligentes, contratos numéricos, que vai fazer parte do Internet of Things, que a gente está vendo cada vez mais essa evolução, junto com esse mundo de 5G, que a gente está vendo já o efeito que está tendo, inclusive, na demanda de chip. O que a gente está tentando fazer agora nos nossos processos de brainstorm é tentar responder, entendendo que isso precisa ser uma moeda, que é uma extensão da moeda
da moeda física, que não crie nenhuma disrupção, né, no sistema financeiro, ou seja, que o mundo de crédito, o mundo de intermediação financeira e de expansão financeira continue da mesma forma. Então, tem vários temas que nós estamos trabalhando em relação a isso.